Livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o de número 9. Diz assim: Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse-lhe: Abraão, este respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo os dois dos seus servos, Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperam aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, filho. Isaque perguntou: Eis que o fogo e a lenha? Eis aqui o fogo e a lenha. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia indicado, ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro, ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer, se usa até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou ali residência. Somente até aqui. Amém. Está entre nós a palavra de Deus, uma mensagem, uma história, um acontecimento, um testemunho de fé muito conhecido. Quantos de nós já ouvimos pregação, já ouvimos e já nos alimentamos desta mensagem? Eu quero aqui repetir, antes de começar a ler, a explanar esse assunto, nós vamos repetir o verso 8. Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. No versículo 14 vai dizer assim:
E Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Aqui nós estamos compreendendo o resultado da obediência. Nós estamos entendendo que através da obediência, da fé, Abraão obteve resultado. Abraão teve provisão. Abraão recebeu de Deus bênção. Por muitos anos, o Senhor estava em silêncio. Você se lembra e sabe da história de Abraão inteira? Sem falar nada a Abraão. Deus não expressa sequer uma palavra a Abraão. Mas agora o Senhor rompe o seu silêncio e fala com Abraão e dirige palavra a ele. Mas agora essa palavra dita a Abraão rompe o seu coração. Nós vemos uma história de silêncio de Deus para com Abraão. E nós só vamos ver Deus se dirigindo a Abraão, palavra, cortando como uma navalha o seu coração. O silêncio de Deus a Abraão talvez estivesse preocupado. Nós sabemos que Abraão sai da sua parentela por ordem de Deus. Atravessa caminhos, vai parar no Egito, tem a sua vida ameaçada, quase perde Sara. Mas Deus o livra de tudo isso. Agora Abraão tem como companheiro, herdeiro, um filho que após 25 anos de promessa, Deus cumpre. Nós temos Sara, que é estéril, não pode gerar. Abraão vai enfrentar agora a maior de todas as suas provas de fé em Deus. Ele precisa abrir mão de Isaac, pois Deus se dirige a ele, pedindo a ele justamente aquilo que ele mais amava. O mundo precisa conhecer e compreender como Deus pede algo a alguém, como Deus pede algo a alguém que vai contra a sua própria palavra. Deus não aceita sacrifício humano, mas pede a Abraão o seu próprio filho como sacrifício. Abraão, ele tinha tudo, ao meu entender. Quando Deus pede a sua prova de amor, o seu próprio filho, se fosse eu, talvez falaria com o Senhor: Senhor, a tua palavra proíbe isso. Espera aí, Senhor, o Senhor prometeu que me daria, e agora o Senhor pede? Não, Abraão não fez nada disso. Abraão não questiona Deus, porque a sua fé vai além da sua murmuração, da sua indagação. Abraão se tornou amigo de Deus, pois Abraão compreendeu nesse texto que não se tratava dele, mas esse texto estava se tratando de Deus. Irmã e irmão que me assiste neste momento, você às vezes ainda não compreendeu pelo que eu e você passamos. Não se trata da minha pessoa, não se trata da sua pessoa, mas trata para a glória de Deus. A nossa história que estamos vivendo neste dia, ou no passado do dia, ou viveremos amanhã, ou ao longo destes anos, não trata sobre o que queremos, o que desejamos, mas trata da glória de Deus em nós. Abraão compreendeu isso. Abraão conseguiu extrair disso quando o Senhor pede a ele. Abraão compreendeu: o mundo precisa saber disso. Como é o meu coração? Como está o meu coração na presença de Deus? E o que eu preciso provar? Abraão vai entender que essa é a maior prova de amor que o mundo jamais teria vivido. Quando nós olhamos para os problemas em que enfrentamos,
Quando eu e você observamos aquilo que nós estamos passando, quando nós olhamos, parece que acontece tudo de errado só na minha casa, acontece tudo de errado só em minha vida, acontece tudo ao contrário só no meu trabalho, acontece tudo ao contrário somente nos meus dias. Parece que ninguém mais passa pelo que eu passo. Elias, quando foi deixado lá no deserto por ele mesmo, que ele deixa o seu moço e fala: olha, eu vou subir sozinho. Ele entrega os pontos, joga a toalha. Ele diz assim: Senhor, eis que estou sozinho, morreram todos e eu fiquei. Então o Senhor o repreende e diz assim: não, Elias, ainda tem mais 7.000 homens, 7.000 profetas, 7.000 vasos que ainda não foram consumidos, 7.000 vasos que ainda não se renderam. Esta mensagem está dizendo assim para mim e você: quando nós entramos na diversidade da nossa vida, quando nós enxergamos somente a nossa prova, estamos a um passo de abandonar a Deus, estamos a um passo de negar o amor de Deus, estamos a um passo de dizer que Deus não está em nossa vida. Então Deus manda uma palavra assim, bem como essa: não, como você, tem mais pessoas que estão enfrentando situações de adversas da vida, como você, tem mais escolhidos que Deus escolheu para glorificar o nome dele em nossa vida. Então você não está sozinha. Então eu não estou sozinho. Então Abraão está aqui agora porque ele precisa que o mundo conte uma história de intimidade, de amor a Deus sobre todas as coisas. A prova não é tentação. Às vezes nós confundimos, irmã. Às vezes você confunde a prova com tentação. A prova não é tentação. A tentação, ela visa nos derrubar. A tentação, ela visa nós sairmos da presença de Deus. A prova, ela visa nos fortalecer. A prova, ela visa nos edificar. A prova, ela visa nos aproximar de Deus. Talvez você chegou aqui esta noite em que a tua prova praticamente dobrou. A tua prova praticamente duplicou, a sua prova triplicou. Não interessa quantas vezes ela aumentou, mas acredite, a sua prova é para que eu e você nos aproximamos de Deus ainda mais. A prova nos faz orar mais. A prova nos faz buscar mais a Deus. A prova nos aproxima de Deus. Quando Abraão recebe esta palavra e diz: depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Depois destas coisas, Abraão está esquecido. Abraão não ouve a voz de Deus. Irmão, aquele que Deus chama é porque está encaixado nos propósitos dele. Deus chama nós para sermos provados. Deus chama nós para passar pelo vale. Deus chama nós para passar pelo deserto. Elias foi assim. Me permita continuar nesse mesmo sentido. Quando Elias vai falar com o rei Acabe, ele dirige palavra ao rei e diz: olha, a partir de hoje não chove nos próximos 3 anos. Então Deus chega até Elias e fala: sai daqui, aonde você tem provisão, aonde você tem alimento, aonde você tem água, e vai para um lugar mais inóspito da terra. Onde? No deserto. E para ajudar lá você vai encontrar uma viúva. Elias não sabia, pensou: beleza, quando eu chegar lá agora, esta viúva tem despojo, o marido morreu, ela é rica. Não, Elias vai experimentar ainda mais a prova. Então quando Elias chega lá, a provisão não é só para ela agora, a provisão também é para ele e para ela. Glória a Deus, aleluia. E para apertar mais a situação, o filho desta viúva ainda morre. Glória a Deus, aleluia. Então daqui para frente você vai entender: quando a nossa prova aumenta, é porque Deus quer que nós nos aproximamos mais ainda dele. Algo precisa ser transformado pela palavra. Ainda tem o resto do homem velho.
Ainda tem o resto da mulher que não se molda. E Deus está lapidando, Deus está mudando. Tem coisa boa para a minha vida. Tem propósito de Deus para a sua vida. Tem algo grandioso de Deus para a nossa vida. Eu e você não entendemos quando estamos passando o deserto. Mas tem coisa boa de Deus para nós. Tem coisa maravilhosa de Deus para nós. Deus pediu a Abraão tudo que Abraão tinha. Quando Deus pede a Abraão tudo que ele tinha, eu quero expressar aqui, não era só Isaac. Deus pediu a Abraão Isaac e Sara. Por quê, irmão? Uma mulher já cansada na idade, não podia mais gerar. Imagina se Abraão tivesse com o coração no sacrifício, no holocausto, não tinha dado Isaac. Sabe o que esse texto está dizendo aqui? Abraão, ele tinha certeza que Deus proveria, que Deus mudaria esse destino. Mas Deus, quando deu o seu próprio filho por amor à minha vida e à sua, não tinha provisão, pois Cristo foi a provisão para mim e para você. Cristo não teve substituto quando foi oferecido em sacrifício. Ele foi o sacrifício. Não teve ninguém que pagasse pelo meu pecado e o seu. Abraão está prestes a provar o que jamais nenhum ser humano provou até hoje. E eu e você estamos aqui esta noite para degustar deste amor, sentir a doçura da palavra que é Cristo. Ele se entregou por inteiro, Ele se doou aos homens por inteiro. A sua palavra é maravilhosa. O que Ele fez, nos colocou aqui esta noite. O que Ele fez, lavou o pecado do mundo, fez nós termos consciência do amor a Deus para conosco. Precisamos ser provados. Nós precisamos enfrentar as tempestades. Foi assim que Abraão se posicionou. Quando ele ouviu de Deus, pegue o seu filho, seu único filho, Deus fez questão de dizer isso. Pegue seu único filho, Isaque, e vai um pouquinho mais na lança. A quem você ama? Deus está perguntando assim: eu quero ver se o seu amor a mim, deixa o filho de lado, deixa a mulher de lado e oferece como sacrifício. Deus está perguntando para mim e para você, o que você é capaz? Deus já provou o amor dele para conosco. Cristo não teve substituto na cruz. O que nós estamos aqui fazendo esta noite? Será que aceitamos a nossa prova para gritar em meio ao caos, em meio à tempestade: Jesus, eu te amo, Deus, eu te amo, obrigado por estar aqui, eu sou grato pela transformação. Abraão vai entregar quem ele ama, quem ele esperou por tantos anos. Abraão está rasgando o seu sonho, Abraão está rasgando o sonho da Sara. Abraão, glória a Deus, aleluia, está dando tudo que tem, em forma para demonstrar ao mundo, ou mostrar ao mundo, que Deus ocupava o primeiro lugar no seu coração. Será que eu e você fazemos isso? Será que nós fazemos questão de mostrar ao mundo que lugar Deus ocupa no nosso coração? Será que eu e você estamos preparados para enfrentar o que Deus tem preparado a mim e a você, como prova do nosso amor por Ele? Esta noite o Senhor está perguntando: será que eu posso continuar colocando em sua mão aquilo que você está enfrentando para te lapidar? Oh, glória a Deus, aleluia. Será que eu posso continuar apertando mais um pouco, te amassando como a palavra de hoje de manhã, como um vaso, para ver se daí sai perfeito louvor, se sai uma perfeita oração, se sai uma perfeita renúncia contra o pecado? Será que eu posso continuar não acreditando em
em você, mas depositando a minha fé em você, acreditando não porque Deus não consegue acreditar no ser humano, porque ele é caído, fraco, a sua justiça é imundície, a minha justiça é imundície, mas Deus prova a nossa fé, não para ver o nosso limite, mas para provar para o diabo. Deus transformou, e quando faz inteiro, dá um coração novo, um pensamento novo, ou um comportamento novo. Será que nós, através da nossa obediência, seríamos como Abraão, inegociável na fé, inegociável na declaração de amor? Abraão, ele não tenta negociar com Deus. Quantas vezes nós tentamos negociar com Deus e esquecemos que o pai da nossa fé, chamado Abraão, não negociou. Se fosse eu, irmão André, eu falaria: Senhor, eu estou velho, cansado, eu desejei ter Isaac, agora tu vem contra a sua palavra, quando tu diz que homem, humano, não pode ser sacrificado. Não, e aqui nós vemos que o próprio Deus jura pelo nome dele, quando ele recebe benção: olha, eu vou jurar pelo meu nome. Deus era contra isso. Como assim, Senhor? Não. Abraão foi obediente. Abraão, ele tinha uma certeza no coração. Que maravilha! Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro de carta aos Hebreus, Paulo vai escrever o porquê Abraão não denunciou a sua fé, mas foi obediente. A palavra de Deus aos Hebreus capítulo 11, versículo 19, vai dizer assim: Abraão considerou que era Deus poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, seguramente recebeu de volta. Está dizendo assim: a obediência de Abraão fez ele acreditar que mesmo na história, até aqui, não tendo ninguém ressuscitado, ele creu: Deus é poderoso e devolveu meu filho. Quando nós lemos o versículo 5, antes de subir, quero que você leia comigo. Leia aí. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Eu quero repetir. Então Abraão disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão está dizendo assim: a minha fé em Deus prevalecerá. Ele não sabe, são 3 dias de jornada, mas eu sei, Deus proverá. Irmã, talvez eu e você não sabemos o que tem preparado para o dia de amanhã, mas acredite, Deus proverá. Talvez eu e você, a nossa fé possa hoje, neste momento, até agora, não alcançar a ver nada do dia de amanhã, mas acredite, Deus proverá. Talvez você não sabe como você vai passar esta noite, como você vai amanhecer amanhã, como você vai terminar esta semana, como você vai passar pelo mês de março, nem imagina como será o mês de junho, de abril, de julho, de agosto, de setembro, de novembro, de dezembro, de outubro. Não interessa a mim e a você, o amanhã não nos pertence, o amanhã Deus proverá, o amanhã não nos pertence, o amanhã Deus proverá para si o Cordeiro. Você serve um Deus que a sua palavra é imutável. Talvez você hoje nem acredite, mas esta fé de Abraão poderá transformar a sua vida, se você continuar na obediência, mas não como troca, mas como reverência de salvo, como reverência de convertido. O amanhã Deus proverá. Hoje a minha mão está vazia, a esquerda, a minha direita também está vazia, mas Deus proverá para si o Cordeiro. Ele tem a minha vida sob controle, Ele tem a minha família sob controle, os meus sonhos estão na mão de Deus, o desejo do meu coração está na mão de Deus.
Que haja verdade em mim para que Deus me justifique. Que haja verdade em você para que Deus te justifique. Anuncie Cristo, fale da palavra, viva por Ele. Seja você aquele que vai levar a mensagem da palavra. O homem e a mulher de testemunho de Cristo, e Deus proverá para si o Cordeiro. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Aleluia! Quando Abraão entende, versículo 4, no terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Espere aqui, eu e o rapaz iremos até lá. Eu posso imaginar, são 3 dias, 3 dias de viagem até o monte. No primeiro dia, talvez o filho, que bom, minha primeira viagem com o pai. Oh, estou feliz. Quando saem de casa, Sara fica feliz. Meu filho irá viajar com o pai. No segundo dia, Isaac, segundo dia com o pai, está chegando. A gente vai ali adorar. Sara talvez não via a hora de o marido voltar com o filho. Quem volta da adoração está consagrado, está reluzente, está preparado para enfrentar mais batalhas. Abraão já está cansado, está velho, afinal tem promessas sobre a sua vida. Abraão virá restaurado. Mal sabia ela que Abraão está levando para oferecer aquilo que Deus prometera a ela. Quanto de nós somos assim, quando amanhecemos o dia, não sabemos o que vamos passar, não sabemos o que vamos enfrentar, mas eu creio na promessa. A promessa de Deus não falha. Tem gente que diz tarda. Não, Ele sabe o tempo suficiente para cumprir, para nos preparar para cumprir a sua santa e poderosa palavra. No terceiro dia, Isaac talvez possa ter olhado para o pai e disse: pai, já passaram 3 dias. E o mais engraçado aqui, e curioso, que a Bíblia não fala de murmuração de Abraão. A Bíblia não fala em nenhum momento questionamentos de Abraão. A Bíblia não fala em nenhum momento de perguntas de Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão está convicto na provisão. Mas eu e você vacilamos na fé. Fraquejamos, eu sou o primeiro a dizer isso. Vacilo na minha fé. Apesar de ser pregador da palavra, Deus faz questão de me provar que eu não sou melhor que ninguém. Deus faz questão de provar que eu e você não somos diferentes. Abraão está convicto na provisão, por isso não há murmuração. Em cima da sua obediência ele prega: voltaremos. Estaremos juntos e desceremos juntos, subimos juntos e voltaremos para casa juntos. Abraão está crendo. Se você veio aqui esta noite para buscar uma palavra de fé que fale ao coração, é obediência e acreditar. Deus da provisão preparará para mim aquilo que eu não consigo. A fé é capaz de transformar uma prova em adoração. E foi assim que foi com Abraão. A prova que Deus permitiu a ele foi capaz de mostrar a ele e contar aos demais: nós vamos ali adorar e voltaremos. Olhar para a nossa prova que nós passamos hoje, não com olhar altivo e dizer assim: como eu estou ficando bom, como eu estou pregando bem, como Deus está mudando a minha vida, como eu estou recebendo benção. Não, eu digo assim: como esta provação está me edificando perante Deus, como essa provação está me ensinando como ser crente, como esta provação está me ensinando como eu devo correr do pecado, como esta provação está me ensinando como se achegar até Deus, como esta provação está me ensinando a orar mais, a buscar mais, a temer mais a Deus, a ser mais obediente à sua palavra e compreender os seus desígnios sobre a minha vida. Abraão caminha com o filho, mas o filho não sabe que será o sacrifício. Deus fez diferente. Antes mesmo de existir o mundo, o seu próprio filho já seria o sacrifício. Antes de eu conhecer a você que me assiste,
Antes de eu conhecer o meu pai e a minha mãe, Deus já tinha o seu filho oferecido como um sacrifício, sem ninguém para o substituir, para perdoar os meus pecados. Abraão convicto que Deus proveria, e Deus dando o teu filho para este mundo, e sabendo que ele morreria a minha morte, que ele levaria sobre ele os meus pecados. Deus está provando aqui, através desta história de Abraão, como nós provaria do seu amor, como ele mostraria ao mundo o amor que tem para conosco, a escolha que o próprio Deus fez para que eu e você estivéssemos aqui. Jesus não tem o substituto, ele é o sacrifício. Isaque tem o substituto, um cordeiro imolado e amarrado. Quando a lenha é preparada, quando o cutelo é levantado, quase o fogo acende, então brada uma voz diferente agora. Não é a mesma que você viu quando abriu este livro chamando só Abraão, mas nós ouvimos por 2 vezes a palavra que diz Abraão. Abraão. É uma correção chamando atenção e dizendo: olha para mim, você passou, a sua fé provou que não está no seu filho a sua adoração, a sua fé provou porque é que você será chamado pai de nação. A sua fé provou que a sua fé está maior do que o desejo do seu coração, que é humano, de amar quem te ama. E Abraão olha e encontra ali um carneiro, um cordeiro imolado pelas mãos. Abraão então toma, sacrifica e adora ao Senhor. A palavra se cumpre, a fé prevaleceu. A fé que seria contado por séculos, gerações e geração. Abraão, quando não se prende ao amor carnal, Abraão, quando não se vende para os desejos do coração, mas se entrega à obediência, prova a mim e a você que de fato nós ouviríamos do próprio Filho: ame a Deus sobre todas as coisas. Mesmo que o meu coração, o nosso coração, esteja voltado para as coisas materiais, para aquilo que você está enfrentando, para aquilo que eu estou passando, para aquilo que passa na minha mente, para as minhas indecisões, para o meu futuro incerto, eu quero entregar neste altar a minha vida, eu quero entregar neste altar o meu futuro, eu quero entregar neste altar a minha família, e Deus proverá para si o cordeiro, porque o Senhor, o meu Jesus, o meu Cristo, o meu Redentor, o meu Salvador, Ele não olhou para mim, o que eu iria pensar da atitude, o que eu iria fazer no amanhã, o que eu iria fazer da minha vida, mas subiu na cruz, entregou-se aos homens, provando: eu estou aqui morrendo por causa de você. Então o que é o seu problema? O que é a sua prova? O que é a sua tristeza? O que é a sua angústia? Abraão está vivendo aqui um momento mais crucial da sua vida, o momento mais difícil da sua vida, para declarar a nós o amor de Deus para conosco. Abraão, Deus foi quem proveu um substituto para não perder Isaque, que teria prometido a ele, mas o próprio Deus, quando nos ama, Ele entregou o seu filho, o único filho, e não deu nenhum substituto. E nós abandonarmos assim, e nós sairmos da presença dEle por causa de coisas tão pequenas, por causa do problema no seu casamento, por causa do problema com seus filhos, por causa de coisas que vêm te entristecendo no coração. Não, o Senhor não merece isso. Deus não merece esta atitude nossa de ingratidão. Deus não merece isso de nós.
Nós estamos aqui esta noite porque Abraão aprendeu a viver totalmente dependente de Deus. Você está aqui esta noite para aprender a viver totalmente dependente de Deus. Quando eu e você aprendemos a viver totalmente dependentes de Deus, dele vem a provisão. E pode ser que seja ainda hoje, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja agora, pode ser que seja o mês que vem, mas acredite, aquele que confiou no Senhor nunca ficou dispensado vazio, nunca esteve solitário. A Bíblia diz que todo aquele que se achega ao Senhor jamais dispensa vazio. Para Isaac, teve um substituto, o cordeiro. Para Jesus não teve. Ele foi o sacrifício. Para nós, Jesus é o nosso sacrifício. Nunca é a nossa prova, nunca é a nossa tribulação, nunca é o nosso choro. Nunca será a nossa angústia sacrifício. O sacrifício foi oferecido antes de você. A minha dívida e a sua foi paga antes de nós nascermos. Olhe para a sua prova, tendo uma certeza no seu coração. Quem pagou em forma de sacrifício está passando contigo. Quem pagou uma dívida impagável, quem perdoou a sua dívida, está passando conosco. Por mais difícil que esteja a sua vida, creia na provisão divina. Acredite, Deus sabe fazer que o extraordinário aconteça em nossa vida. O mais improvável, um homem provar o amor a Deus sobre todas as coisas, anunciando Jesus. Deus testou a fé de Abraão para mostrar que testaria a nossa com o que você está passando, com o que eu estou passando. A que ponto chega a minha conversão? A que ponto chega a minha obediência? A que ponto chega a minha adoração? Para provar que a fé que está em nós foi Deus que deu. Acredite, Deus tem provisão para a sua vida. Deus tem provisão para a sua casa. Deus tem provisão para a sua família. Deus tem provisão para o seu filho. Só não negue a fé. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.